Glória a Deus. Pessoal, repita comigo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Vocês creem nessa palavra? Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse tempo. Louvado seja Deus. Pastor Ju trouxe aqui já uma palavra pra gente na hora do dízimos e ofertas. Louvado seja Deus por isso. E o Senhor vai falar um pouco conosco nessa noite sobre o favor dele nas nossas vidas. O favor de Deus na nossa vida. Quando a gente consegue, entende que a gente acessa o favor do Senhor nas nossas vidas, existe a manifestação dos céus na terra. Quem crê isso? E nessa noite nós vamos entender como é que nós podemos acessar o favor de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós, enquanto cristãos, nós achamos que servir ao Senhor é continuar apáticos e sem fazer nada no nosso lugar. Né? Tá tudo muito confortável, a gente acha que a gente não precisa se mover, que a gente não precisa fazer nada, mas nessa noite o pastor de Ju trouxe aqui pra gente uma palavra e disse assim, olha, nós precisamos ser fiel à palavra do Senhor. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. E para alcançar o favor de Deus, não é diferente. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos alcança sem a gente entregar nada em troca. Favor e graça e misericórdia é favor imerecido. Nós não merecemos e nós somos alcançados. Agora, existem bênçãos em nossas vidas que muitas vezes o Senhor já liberou e que por atitudes nossas, comportamentos nossos, nós ainda não acessamos. E nessa noite, o nosso objetivo aqui é nós sairmos, quebrarmos todos os sofismas. O que é isso, gente? As mentiras que Satanás talvez tenha lançado na nossa mente para a gente não acessar o favor de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quem crê que vai sair daqui, em nome de Jesus, dessa noite, com todas as mentiras, com todos os sofismas quebrados e vai alcançar o favor do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos abrir lá em Salmos 67:1. Convidar você para a gente abrir em Salmo 67:1. Salmo 67:1, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, o resplandecer do Senhor no nosso rosto tem um objetivo: honrar o nome do Senhor em nossas vidas. Quando nós falamos do favor do Senhor sobre nós, nós estamos falando de honrar ao Senhor através daquilo que Ele faz nas nossas vidas. O Senhor, Ele não faz nada que não seja para honrar o nome dEle. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra do Senhor é constituída para adoração, para cumprimento da palavra do Senhor. Tudo na palavra do Senhor se conecta para o cumprimento da sua palavra. E nós vamos entender que quando o Senhor libera favor sobre as nossas vidas, é para que haja manifestação da glória dele nas nossas vidas. Então, eu não sei qual foi o favor que está liberado sobre a sua vida. E quando a gente fala de favor, geralmente, se a gente for trazer para o nosso conceito humano, favor é assim: Pastor Lucas está fazendo um favor para mim. Talvez ele nem tinha necessidade de fazer, mas ele está fazendo um favor para mim. Talvez eu nem esperava que ele fizesse aquilo, mas ele fez um favor para mim. A gente entende que o favor do Senhor é como se fosse uma surpresa. É como se a gente, quando olhasse para a situação, a gente visse assim: meu Deus, essa situação aos olhos humanos é impossível da gente entender que isso poderia acontecer. Aí o favor do Senhor vem e mostra que é dele. É ele. Um exemplo disso é quando, eu não sei, quem está aqui fazendo a leitura bíblica anual? Levante a mão. Quem está fazendo a leitura bíblica anual? Pronto. Nós estamos lá em Deuteronômio 10, 11, né, nos últimos dias. E quando a gente está lendo Deuteronômio, nós estamos lendo o Êxodo, a saída do povo do Egito para alcançar a terra prometida. E o Senhor está levando o povo para a terra prometida para cumprimento da palavra
dele. O Senhor está levando o povo, tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida para que a sua palavra seja cumprida. E nas nossas vidas não é diferente. Eu não sei onde é que o Senhor tem colocado você. Eu não sei qual a sua profissão. Eu não sei onde é que você está plantada. Eu não sei qual o sonho o Senhor colocou no seu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza. É para a glória do Senhor. É para a manifestação dos filhos de Deus e o Senhor ser glorificado. E nessa noite nós vamos entender o que é que nos impede muitas vezes de alcançar o favor do Senhor. Porque veja, o favor do Senhor já está liberado nas nossas vidas. O favor do Senhor já foi liberado. Só que muitas vezes nós temos várias coisas que nos impedem de alcançar. Assim como o povo no deserto, que passou 40 anos porque precisava passar pelo processo até alcançar a terra prometida. Muitas vezes nós também estamos nesse processo. Muitas vezes a gente está se perguntando, Senhor, por que o teu favor, a tua bênção ainda não me alcançou? E o Senhor está dizendo pra gente, você está no processo. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando do seu coração. Um exemplo disso é José. José passou por todo o processo até ser preso, ser excluído pelos seus próprios irmãos, mas para que se cumprisse um propósito na vida de José, que era para que se mantivesse o povo de Israel através da família de José. Vocês entendem que todo movimento é para a glória de Deus que acontece na Bíblia? E, meus irmãos, na nossa vida não é diferente. Se você acha que você está aqui nessa noite, Ingrid, eu estou aqui simplesmente porque eu vim na igreja, não é. Você está aqui nessa noite porque o Senhor quer te ativar espiritualmente, quer tirar dentro do nosso coração tudo aquilo que tem nos impedido de sermos pessoas ativas no Evangelho e viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não dá para nós sermos cristãos passivos. Não dá para sermos cristãos de braços cruzados. Nós precisamos ser cristãos que movem os céus, levando a palavra do Senhor para as pessoas. E isso depende do nosso comportamento, do que a gente escolhe. Porque o Senhor está dizendo pra gente, olha, eu quero que vocês vão, eu quero que você vá, eu quero que você... O próprio Senhor nos diz, vão e façam discípulos. Quando o Senhor, ele ressurge, né, volta para a terra, ele diz, olha, vão e façam discípulos. É a mesma coisa que o Senhor deixou pra gente. Ide e fazei discípulos. Onde quer que você esteja. Seja você empresário, seja você dona de casa, seja você que trabalha numa empresa, seja você em qual profissão for, sendo pai, sendo mãe, é para que a manifestação do Senhor seja feita na nossa vida. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Vamos entender um pouco, então, o que é que nos impede, né, de alcançarmos aí esse favor do Senhor. Mais uma vez, o favor já está liberado pra gente. Só que muitas vezes nós que estamos impedindo desse favor nos alcançar. Primeira coisa que pode nos impedir de alcançar ali o favor do Senhor, de não viver o favor do Senhor, é não amar a Deus sobre todas as coisas e não seguir os seus mandamentos. Pastor Diju trouxe aqui pra gente nessa noite. O Senhor vai liberar bênçãos dos céus, só que nós precisamos seguir a palavra do Senhor. Eu queria pedir que vocês abrissem lá em Deuteronômio 11:7. Vamos lá ler. Essa leitura ela é bem importante para a gente entender um pouco desse conceito e como o Senhor ele se importa com que nós sejamos obedientes a Ele para alcançar o favor dele. Deuteronômio 11:7. Diz assim: porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, isso aqui é o Senhor, né, passando a mensagem para o povo que estava saindo ali, né, estava no exílio, e aí o Senhor estava falando para o povo dele. Diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possua a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste,
em que semeava a semente e com o pé a regava como uma horta. Mas a terra que vocês vão passar a possuir é a terra de montes e de vales. Das chuvas dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aí observemos. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, o vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Amém, meus irmãos? Aqui, quando a gente vai ler todos os capítulos anteriores, nós percebemos por que o Senhor decide falar isso para o povo de Deus, para o povo dele. Porque o Senhor conhecia o coração daquele povo. O Senhor conhece o nosso coração. Por isso que o Senhor disse assim, olha, antes de vocês entrarem na terra prometida, eu tenho algo para dizer para vocês. Guarde os meus mandamentos no seu coração. E se a gente for dar continuidade à palavra, ele ainda diz assim, coloca na sua testa. Para que você não esqueça. Quando você estiver sentado com seu filho, fale o tempo todo dessa palavra. Por que Deus estava deixando isso para o povo dele? Porque ele sabia que se nós não meditássemos na palavra dele de dia e de noite, a facilidade da gente pecar e se afastar do Senhor é muito maior. E não alcançar o favor do Senhor. Como o povo de Deus passou no deserto rodeando por muito tempo. Claro, foram alcançados pelo Senhor o tempo todo com o maná do céu, porque a misericórdia do Senhor alcançou aquele povo. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos pelo Senhor. Porque se for depender realmente do nosso coração, muitas vezes, nós não iríamos viver o que muitas vezes nós vivemos. Mas enquanto cristãos maduros que nós somos, nós começamos a entender, eu preciso seguir o mandamento que o Senhor me diz. Eu preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas para que eu acesse algumas realidades que o Senhor tem liberado para a minha vida. Amém, gente? Então, essa é a primeira coisa que pode nos impedir. É não amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é algo muito forte para alguns de nós. É a crença que nós temos de inferioridade. Vários de nós estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não achamos que nós merecemos viver aquilo que Deus já prometeu para cada um de nós. E de fato, se a gente for parar para pensar em merecimento, nós não merecemos. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós somos nova criatura, que o velho homem ficou, que tudo se fez novo e que nós temos uma palavra para nos guiarmos e essa palavra tem promessas para as nossas vidas, são sobre essas promessas que nós temos que nos mover. Então, todas as vezes que talvez qualquer mentira do inimigo de Satanás na sua mente disser, mas Cleide, não é para você viver isso, você não tem capacidade de viver isso, e o Senhor está dizendo para Cleide, Cleide, vá. Cleide, avance. Cleide, não importa. A gente olha para a realidade e a realidade diz pra gente o quê? Não parece que não é pra gente ir. Mas o Senhor está dizendo pra gente, vá. Sueli, avance. Sueli, prossiga. Porque o Senhor está dizendo, eu sou com você. O Senhor está dizendo, é a minha palavra que é com você. Todos os dias, o favor do Senhor nos alcança. Graça e misericórdia do Senhor nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Mas nós temos deixado de viver esse favor do Senhor por nossas crenças, por nossas questões internas de inferioridade, esquecendo que o Senhor liberou o novo dele para as nossas vidas. Estamos vivendo como antigamente. Estamos vivendo como pessoas que não foram alcançadas pelo Senhor. Estamos vivendo esquecendo da promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando. Toda a crença de inferioridade está caindo por terra em nome de Jesus das nossas vidas. Nós oramos para que a realidade dos céus sobre a nossa identidade, sobre a nossa mente, seja fortalecida em cada um de nós.
Para que quando o Senhor nos der uma palavra e disser Caleb, é para ir para a direita. Caleb, por mais que na mente dele venha, você não tem condições, Caleb vai dizer, eu não tenho, mas no Senhor eu vou. É no Senhor que nós vamos. Porque realmente, se for esperar da gente, nós não temos condições. E não é nesse lugar que o Senhor quer que nós vamos. Lá em 1 Crônicas 4, 9 a 10, tem uma história de alguém chamado Jabes. Eu confesso a vocês que eu não conhecia essa história de Jabes. Jabes era um homem, é bem curtinha, só são 2, 3 versículos que conta da história de Jabes. A história conta, a Bíblia conta, que Jabes, ele tinha, quando ele nasceu, a mãe dele deu esse nome para ele porque ele foi nascido com dores. E antigamente nós sabemos que os nomes é como se predizessem o futuro das pessoas. E Jabes teve esse nome como se fosse associado à dor que a mãe teve e que ele passaria por muitas dores. Só que Jabes não aceitou essa realidade. E ele disse, eu não vou me satisfazer com essa realidade. Por mais que a minha história diga que eu não vou avançar, eu não vou crer nessa realidade. E aí sabe o que foi que Jabes fez? Jabes orou. Ele orou ao Senhor e ele pediu que o Senhor fizesse diferente na vida dele. Que ele fosse mais próspero, que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. E assim aconteceu. O Senhor ouviu a oração de Jabes e fez como Jabes pediu. 3 versículos na Bíblia falando de Jabes. Mas os 3 versículos falam exatamente disso. Quem Jabes nasceu, entre aspas, para ser, mas Jabes entendeu que não era nessa realidade que ele queria ficar. E ele entendeu o poder de Deus e disse, por mais que essa seja a minha história, não vai ser nela que eu vou me apegar. Eu vou me apegar e eu vou crer na palavra que Deus tem para a minha vida. E assim foi que aconteceu na vida de Jabes. E ele foi um homem próspero. E eu não sei, meu irmão, não sei qual é a sua história. Eu não sei qual o seu nome. Eu não sei qual o seu sobrenome. Eu não sei o que fizeram com você. Mas o Senhor está nos dizendo essa noite, a nossa história passada ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. O Senhor está nos convidando para acessar o favor dele, acessar a realidade que ele liberou para as nossas vidas, a nossa história, a história dos nossos pais, dos nossos antepassados, ou até aquilo que foi lançado contra as nossas vidas. Nós estamos orando agora para que seja trocado pelas verdades do Evangelho sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? O terceiro, na verdade, é forte, mas necessário para a gente refletir. Às vezes nós deixamos de conviver, de alcançar o favor de Deus, porque nós temos raiz de inveja em nossos corações. Como assim, Ingrid? Quantos de nós, talvez não já vimos, olhamos para a grama do nosso vizinho e achamos a grama dele mais verde e dissemos assim, mas Deus, ele nem teme ao Senhor. Mas Deus, ele tem esse comportamento, ela tem esse comportamento. Por que ela está vivendo essa realidade? Por que essa bênção alcançou ela e não me alcançou? E aí nós estamos iludidos, achando que nós estamos apenas analisando os comportamentos e o que está desalinhado com a palavra e o que não está. Só que, na verdade, o que está dentro do nosso coração é a raiz da inveja. E às vezes nós não estamos alcançando de viver as bênçãos que o Senhor tem pra gente, porque nós achamos que o nosso vizinho não é merecedor de receber, mas eu sou. E nessa noite o Senhor está nos convidando para que a gente deixe toda a raiz de inveja no altar do Senhor e diga, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Se o Senhor entendeu que Beatriz, que Isaac, que Anthony, que quem for, nessa estação precisa estar vivendo essa bênção, louvado seja o Senhor, e eu vou me alegrar com a bênção do meu irmão, com a bênção do meu vizinho, mesmo que aos meus olhos não seja normal acontecer isso. Mesmo que aos meus olhos eu pareça ser alguém mais reto que o meu irmão. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E às vezes a bênção do Senhor não está sendo liberada porque nós temos raiz de inveja em nossos corações.
E nessa noite o Senhor está nos convidando para que nós sondemos os nossos corações. E que a gente entenda, estamos seguindo os mandamentos do Senhor? Temos crenças de inferioridade que estão mentindo o tempo todo pra gente sobre quem nós somos? Temos invejas em nosso coração? Tudo isso pode nos impedir de alcançar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E nessa noite é um culto fé. É um culto onde a gente vai sair daqui ativado e entendendo. Isso aqui eu não quero mais na minha vida, porque eu vou alcançar aquilo que o Senhor já liberou para mim. Amém, meus irmãos? Quando nós vamos lá pro 4, nós precisamos reconhecer, né? Quando nós temos a dificuldade de reconhecer que todo o favor do Senhor é para a manifestação da glória de Deus. O que às vezes acontece com a gente? Nós estamos pedindo as bênçãos do Senhor, estamos pedindo o favor do Senhor para o nosso benefício próprio. Esquecendo que tudo que Deus faz é intencional para a glória dele. Tudo. Deus não colocou Beatriz, Deus não colocou Manuela, Deus não colocou nenhum de nós na terra à toa. Deus não perde tempo. E muitas vezes nós estamos aqui na terra apenas para sobreviver. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para vivermos o propósito dele nas nossas vidas. Ele nos chamou para que houvesse a manifestação dele através do favor que ele liberou para a vida de cada um de nós. Talvez o Senhor está te colocando em algumas mesas que você talvez não está entendendo. E o Senhor está dizendo para a gente, eu te coloquei ali para que haja a manifestação da minha glória. Eu te coloquei naquele trabalho para que haja a manifestação da minha glória. Eu não te coloquei naquele trabalho apenas para o seu sustento, também para o seu sustento. Mas eu te coloquei naquele trabalho, eu te coloquei nessa família para a manifestação da minha glória. E nós precisamos buscar, como tudo que nós temos nessa vida, a manifestação da glória do Senhor. Sabe, tudo que está sendo liberado, meus irmãos, para cada um de nós, é para a glória do Senhor ser manifestada. Não é para que a gente fique apenas no conforto da gente. O dinheiro que foi liberado não é para que a gente fique apenas no conforto. Também é. O Senhor também se agrada. Mas é para que nós usemos o nosso recurso para a glória de Deus. Talvez a posição na política é para que haja a manifestação dos filhos de Deus. Então, onde o Senhor nos coloca, onde Ele libera favor nas nossas vidas, assim como foi com José. O favor do Senhor alcançou José. Se a gente for parar para analisar a história de José, na prática, não tinha como aos olhos humanos aquilo acontecer. O que é isso? Favor de Deus. Sabe quando você olha para a sua vida e você diz assim, meu Deus, tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente mais competente do que eu, por que sou eu que estou aqui? Favor de Deus. Propósito de Deus. Para a manifestação dele nessa terra. Para que o propósito dele seja fortalecido onde você estiver. Então, onde o Senhor tem te colocado? Onde o Senhor está te estabelecendo? Qual sonho o Senhor está lançando no seu coração nessa noite? Ou nos últimos dias? Qual a direção que o Senhor está dando para você? E talvez você está se perguntando, mas meu Deus, é impossível para a minha cabeça. Mas Deus está dizendo, eu quero derramar do meu favor na sua vida. Creia. Creia e se mova na palavra que o Senhor está liberando para a sua vida. Não olhe para a sua realidade. Se for o Senhor que está falando, que estiver falando, obedeça à voz do Senhor. E seja luz onde você estiver. Não reconhecer que nós somos criados para um propósito. Está muito ligado a essa questão da manifestação dos filhos de Deus. Da manifestação da glória de Deus. Todos fomos criados para um propósito. Todos. Por mais que você olhe para a sua história e você diga, mas minha mãe disse que não queria. Eu fui um acaso. Você tem um propósito. Deus não te escolheu à toa. Deus não te separou à toa.
E o Senhor trouxe você aqui essa noite para te dizer isso. Você não foi escolhida à toa. Deus criou você, Deus pensou em você desde o ventre da sua mãe. E Ele está dizendo para cada um de nós essa noite, eu quero usar vocês como instrumentos meus aqui na terra. Eu não quero que você olhe mais para a sua limitação, para a sua dificuldade. Eu quero que você entenda que quem vai te capacitar sou eu, quem vai te instruir sou eu, quem vai dar as ferramentas necessárias para que você vá e faça aquilo que eu estou mandando sou eu. 6. A nossa dificuldade de sermos misericordiosos e generosos. Nós precisamos ser misericordiosos e generosos. Na mesma medida que nós julgamos, nós somos julgados. A palavra do Senhor nos diz isso. Quando nós não damos misericórdia, como é que nós alcançaremos? Quando nós não somos bondosos, como é que nós receberemos bondade? Aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Como nós vamos alcançar algumas bênçãos se nós não estamos sendo abençoadores para as outras pessoas? Mas Ingrid, eu não tenho dinheiro. Não é sobre dinheiro apenas, meus irmãos. Às vezes é sobre um acolhimento, é sobre uma ligação, é sobre uma oração, é sobre um tempo de você ouvir alguém, é sobre um abraço, é sobre dizer Jesus te ama. Mas nós esperamos que a gente receba para talvez depois a gente dar. E o Evangelho está dizendo assim, ó, maior é o que serve. Nós aprendemos aqui o tempo todo na Lagoinha. Nós vamos levar as bandejas para servir. Nós que levamos as bandejas. Está vindo a conferência. O que mais nós estamos entendendo que nós vamos fazer nessa conferência é levar a bandeja para cada pessoa que vai chegar aqui e apresentar o Evangelho para elas. E é nesse lugar que Jesus está nos chamando, sermos misericordiosos e bondosos para nós alcançarmos o favor do Senhor. As bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E por último, nós precisamos quebrar a ideia que nós, enquanto cristãos, não podemos ser abençoados. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando a gente às vezes vai falar de bênçãos, sejam elas espirituais, materiais, emocionais, a gente fica meio assim, vixe, já está falando da teoria da prosperidade. Já está falando sobre, já é motivação, já é motivacional. A gente já começa, parece que a gente criou um asco sobre falarmos das bênçãos do Senhor na nossa vida. E a palavra do Senhor está recheada de promessas das bênçãos do Senhor. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos entender que o Senhor ama nos abençoar. Que nós somos filhos amados do Senhor. E o Senhor ama nos abençoar. Então, quando o Senhor liberar uma palavra para você, por mais que não seja tão claro para a sua realidade agora, você vai dizer, Senhor, eu creio. Eu creio porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o Deus que cura emoções. O Senhor é o Deus que cura finanças. O Senhor é o Deus que cura relacionamentos. Se o Senhor está me dizendo que vai acontecer, é sobre essa palavra que eu vou. Sobre essa palavra que eu vou me mover. Então nós, enquanto cristãos, precisamos acabar com essa mentira de que nós não vamos ser abençoados ou não precisamos ser abençoados. Porque se a bênção do Senhor vem para que nós sejamos abençoadores e o cumprimento das promessas do Senhor aconteça, como é que nós não vamos viver isso? Como é que nós não vamos ser socorro para as pessoas? Se o Senhor está liberando recurso financeiro para um, é para que esse um abençoe com recurso financeiro. Se o Senhor está liberando questões espirituais para um, é para que esse seja a resposta espiritual para o outro. Emocional, é para que esse seja a resposta emocional para o outro. O Senhor está nos liberando dons e talentos para que nós sejamos abençoadores. E não ficarmos presos às nossas limitações. Se o Senhor está dizendo, vamos. Faça. Isso é o que o Senhor está nos dizendo para alcançar o favor do Senhor. E muitas vezes nós vamos receosos. Nós vamos ali talvez titubeando. Mas vamos dizer, Senhor, se nós temos essa palavra, é por essa palavra que eu vou. Amém, meus irmãos? E aí nós ouvimos esse final de semana, na verdade, nesse final de semana,
uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: tudo que acontece no reino de Deus é resultado de um poder liberado no céu e uma decisão tomada na terra. Vou repetir. Tudo que acontece no reino de Deus é resultado de um poder liberado no céu e uma decisão tomada na terra. Ou seja, favor liberado para nós. Mas será que nós estamos tomando a decisão de acessar esse favor? Para que haja manifestação daquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Então, há uma liberação no céu, e a partir do momento que eu entendo e aceito e me movo em obediência para cumprir aquilo pelo qual eu fui chamado, há a manifestação do Senhor, onde nós estivermos. Ou seja, o tempo todo nós estamos entendendo que precisa de um ativar, de um comportamento, de uma ação nossa. Graça, favor e merecido. A gente não precisa fazer nada. O Senhor já pagou na cruz e Ele nos dá de graça. Agora, o Senhor nos dá várias direções, vários mandamentos. E se o Senhor não esperasse alguns comportamentos nossos, Ele não iria deixar os mandamentos para a gente. Ele talvez nem deixaria a Bíblia para a gente. Mas se a Bíblia é nosso manual de regra, de fé, de prática, Ele entendeu que nós iríamos precisar de direcionamentos para viver aquilo que Ele entende que nós temos que viver. Então, que nessa noite, meus irmãos, nós possamos lembrar disso. Lembrar que o Senhor nos chamou e o Senhor quer liberar o favor dEle sobre as nossas vidas. As bênçãos dEle sobre as nossas vidas. E que nós possamos sondar o nosso coração nessa noite. E entender o que eu preciso, talvez, cuidar. É ser mais obediente à palavra do Senhor? Porque como é que eu vou querer colher se eu estou me movendo em desobediência? Como é que eu vou querer colher as coisas boas se eu estou me movendo em desobediência? Será que é a inferioridade eu achar que eu não tenho condições de receber aquilo, que a minha história não tem como, eu não tenho como viver aquilo? Será que é a inveja em meu coração? É a dúvida do propósito do Senhor? É a dificuldade de ser generoso e bondoso com os meus irmãos? O que é que tem estado no nosso coração que talvez está nos impedindo de alcançar as bênçãos do Senhor? Então, que nessa noite nós possamos sondar o nosso coração. Assim, hoje é um culto, né, de Santa Ceia. E a palavra do Senhor nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós, enquanto cristãos, precisamos estar o tempo todo examinando o nosso coração. Lá no mundo isso se fala tanto, né? Eu sou psicóloga e o tempo todo a gente fala da importância da gente se conhecer. O nosso processo de autoconhecimento. Com a palavra do Senhor é mais profundo ainda. Porque nós nos conhecemos, cada vez que a gente conhece ao Senhor, a gente se conhece. Porque a nossa identidade está nele. Então o Senhor está o tempo todo nos dizendo: examine-se, veja aquilo que precisa ser alinhado para que você viva a plenitude do que eu tenho para você. Para que você viva em completo gozo e alegria do que eu tenho para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vocês podem ficar de pé? E nós vamos ler lá em Jó 14, 7 e 9 para a gente finalizar. Que diz assim. São versículos bem conhecidos e nos contam assim, ó. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eu vou repetir. E o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eu não sei se a sua raiz está envelhecida. Eu não sei se você se desconectou da videira verdadeira, que é o Senhor. Mas o Senhor está nos convidando essa noite para a gente voltar a ter acesso com Ele. Para voltarmos a viver o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual desses pontos aqui que foram trazidos talvez é uma dificuldade sua.
Mas nessa noite nós vamos orar. Nós vamos orar por nossos corações. Nós vamos orar porque esse é um culto fé. É um culto onde nós temos que sair daqui com a palavra no nosso coração e praticá-la em nosso dia a dia. E tudo aquilo que está nos impedindo de viver isso será deixado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Jesus, nós queremos orar, Senhor. Nós queremos apresentar cada um de nós diante de Ti. Queremos te apresentar os corações de cada um de nós, as nossas mentes, aquilo que está no nosso íntimo e mais profundo ser. Talvez aquilo que nós nem percebemos, nós te pedimos, nos traz, Senhor, clareza, discernimento do que nós precisamos mudar. Pai, traga pra gente, Senhor, o fortalecer daquilo que a Tua palavra nos diz. Que a Tua palavra seja nosso caminho, nosso principal manual de fé e de prática. Que se tem alguém aqui essa noite, nesse processo de crença de inferioridade, de dificuldade de aceitar que foi chamado para viver um novo tempo, que foi chamado para ser alcançado pelo Teu favor, que talvez está preso à inveja, ao medo, à dificuldade de ser abençoador, talvez olha para a sua realidade e não está entendendo o que o Senhor está pedindo, que nessa noite haja, Senhor, liberdade entre nós. Que nessa noite o Senhor chegue e quebre tudo aquilo que não tem que estar em nossos corações. Tira de nós, Jesus, tudo aquilo que não deve fazer morada e raiz em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, esteja enraizada. E que toda vez que a mentira de Satanás vier em nossa mente ou em nosso coração, nós possamos mostrar a palavra do Senhor para essas mentiras e lembrar para o que nós fomos chamados. Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te louvar, queremos Te exaltar por essa noite. E agora eu te peço que você coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer essa oração juntos. E nós vamos declarar e vamos dizer: Senhor Jesus, nessa noite, eu que andei longe dos Teus caminhos, eu estou de volta. Eu te peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero voltar a caminhar com o Senhor. Eu quero viver o novo do Senhor para minha vida. Eu quero caminhar em todas as promessas que o Senhor tem para mim, para minha casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou que está fazendo essa oração de reconciliação, nós gostaríamos que você levantasse a sua mão. Você que fez essa oração a primeira... Que bom que você esteve conosco. Eu sou o pastor Marcelo. Quero te dar algumas informações para que você possa caminhar conosco. Aqui na tela vai ter o contato da igreja, onde você vai saber sobre absolutamente tudo sobre o próximo passo de Deus na sua vida. Bem-vindo ao novo de Deus.